nome é Tainara Amâncio, sou neurologista infantil e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema de dificuldade de aprendizagem, né? É um tema muito pertinente, principalmente atualmente, depois dessa questão da pandemia. E é um prazer falar sobre esse tema, que envolve essa interseção, né, entre a área da educação e da saúde também. Só para eu entender, vocês são... Que função, assim, dentro das escolas? Professores... Direção, é isso? Aqui também? Supervisão e direção. Certo, tudo bem. Então é isso. Deixa eu passar aqui. Então, antes de a gente entender um pouquinho sobre a dificuldade de aprendizagem, né? Vou falar um pouquinho sobre o que é aprendizagem sob a óptica da neurologia, né? Então, envolve uma complexa rede de funções sensitivo-sensorial, motora práxica e de coordenação. Sensorial, sensitivo, que é o toque, equilíbrio, através da função vestibular, o som, através da via auditiva. Tudo isso são vias que recebem as informações que são orientadas e coordenadas pelo tálamo. O tálamo é como se fosse um propulsor dessas informações e que direciona todas elas para cada área cortical. Então, vamos dar um exemplo aqui, a visão. Então, a via óptica leva essa informação através do tálamo, que é direcionado para o córtex visual, que fica lá no lobo occipital, aqui atrás. Essas áreas corticais, elas são responsáveis por receber e processar essas informações. Então, não adianta a gente ter o olho sem entender o que a gente está vendo, né? Então, é lá atrás que a gente vai processar essa informação, certo? E assim acontece com as outras vias. A partir dessa recepção, a gente processa e conecta com as outras informações que a gente tem. Então, se a gente vê um sino, a gente imagina, por exemplo, ele tocando, né? Então, há uma conexão com a via auditiva também. E assim as conexões vão sendo formadas. Além disso, a gente reage a essas informações. Então, de repente, a gente ouve algum barulho e dali a gente se encaminha para aquele local. Estou dando um exemplo, né? Então, há uma reação motora através daquele conhecimento prévio que a gente teve daquele som. E todas essas redes são moduladas pelo afeto e também pela cognição. Não basta só a gente ter essa informação e processar, mas a gente tem que ter a capacidade, né, o cérebro tem a capacidade de reagir de forma contínua a esses estímulos. E isso a gente chama de neuroplasticidade. É como se a gente soubesse que a partir desse estímulo, a partir desse aprendizado, a gente tem uma modificação cerebral que é permanente, né? Então, isso é quando se dá de fato a aprendizagem. Essas modificações, elas são moduladas por fatores intrínsecos, ou seja, do indivíduo. Então, a capacidade cognitiva dele, o desempenho, o interesse e também por fatores extrínsecos. Então, por exemplo, o estímulo que aquela criança recebe da família, da própria escola. E esses fatores, eles podem intervir, podem modular de forma positiva ou de forma negativa também. E a dificuldade de aprendizagem, então, é uma falha, né, em todo esse processo, que normalmente acontece ou através da via intrínseca ou através da via extrínseca. Então, vamos começar sobre o tema da dificuldade de aprendizagem em si. Pode passar, Cris. Então, falando um pouquinho do histórico, né? Lá em 1500, Ponce de León, na Espanha, ele começou os ensaios pedagógicos muito voltados para os deficientes auditivos. Então, foi essa população que chamou a atenção, né? Então, a via sensorial estava prejudicada através de um fator intrínseco, recapitulando o que eu falei na outra slide, né? Através do fator intrínseco da criança, deficiência na via sensorial auditiva, que trazia para aquela criança que estava sendo estimulada de uma forma tradicional uma dificuldade, né? Então, a partir daí, eles começaram a olhar para essas crianças com um olhar mais direcionado, de repente, de acordo com a dificuldade de cada um. Em 1802, Itard, né, fez o primeiro programa sistemático para a educação especial. Segan, na França, que era um neurologista, ele fez a primeira escola de reeducação para deficientes. Ele estudou bastante as crianças com deficiência intelectual e individualizou essas crianças. Boa noite. De acordo com as características dela, né? Então, ele viu os potenciais das crianças, viu os déficits e ele teve esse olhar mais cuidadoso, mais direcionado para cada uma. Em
1907, assim, só localizando aqui, entre 1845 até os dias de hoje, principalmente no século XX, né, foi quando os pensadores da aprendizagem, tanto da área da educação como na área da saúde, começaram a perceber que o raciocínio de Sagan era bom, né, quando a gente individualiza cada criança, mas que essas crianças não estavam tendo a resposta esperada, principalmente nas habilidades sociais, porque elas estavam sendo excluídas do meio de frequentar a escola regular, né? Então foi quando os pensadores começaram, de fato, a trazer as crianças com necessidades especiais para o convívio de crianças com desenvolvimento típico. E aqui em 1907 foram os primeiros testes psicométricos, de fato, para estudar a capacidade cognitiva de cada criança, foram feitos por Binet e Simon. E em 1973, Pain começou a falar sobre o que a gente falou no outro slide, né? Então, para o estabelecimento da aprendizagem, é necessário que se encontrem situações adequadas internas e externas. Então, eu coloquei um caso clínico aqui, que a gente vai começar com ele, e no final eu dou o desfecho, só para a gente, né, ser um pouco mais prático, né, na explicação. Então, Gustavo, de 15 anos, estava cursando o primeiro ano do ensino médio. Ele estava na terceira escola frequentada por ele, né? Então ele já tinha mudado algumas vezes e ingressara nessa escola após a reprovação do 9º ano. Então, ele repetiu o 9º ano, foi para essa escola e ele estava no 2º ano dessa escola, né? No primeiro ano do ensino médio, 2º ano nessa escola. Na anamnese, que é a historinha que a gente busca da família, né? A mãe referia um histórico de dificuldade escolar, apesar de todo o suporte psicológico e psicopedagógico desde o terceiro ano do ensino fundamental. A principal dificuldade, né, pelo menos relatada pela mãe, era na compreensão da leitura. Então, ela referia que aos 13 anos ele foi avaliado por um neurologista infantil que sugeriu um bom potencial cognitivo. Então, ele achou naquela ocasião que ele não tinha nenhum déficit intelectual, né? Mas ele percebeu que ele tinha um déficit na função executiva. Nessa ocasião, ele prescreveu metilfenidato, que é a Ritalina, né? Considerando o que ele prescreveu e o déficit na função executiva, eu imagino que ele deu o diagnóstico de TDAH, que não foi relatado por ela naquela anamnese, né? E aí, nessa época, ele fez uso por pouco tempo e a criança não manteve segmento com aquele profissional que ele começou. Aos 14 anos, ele procurou outro profissional, nesse momento agora um psiquiatra infantil, e de fato ele deu o diagnóstico de TDAH da criança. Após a avaliação, reiniciou o uso do metilfenidato, que é a Ritalina. Porém, não teve efeitos, foi o relato da mãe, né? De antecedentes pessoais, ou seja, no histórico da criança, o que a gente identificou é que ele era um segundo filho de casal não consanguíneo, nasceu termo, não foi prematuro, né? Pesando 2,945 kg, não teve intercorrências no parto. E aí ele realizou o teste do pezinho e teve o diagnóstico precoce de fenilcetonúria. Ou seja, ele tem uma doença, né? Mas que através do teste de triagem neonatal foi feito o diagnóstico muito precoce. Então, teoricamente, se foi feito o diagnóstico precoce e a criança vem em restrição de dieta, não é para ele ter manifestação clínica nem neurológica dessa condição. Pelo relato dela, foi isso que a gente conseguiu buscar. Então, voltando para a nossa sequência, como é que a gente faz a avaliação neuropediátrica, né? Quando a criança chega com uma demanda dessa no consultório. Então, inicialmente, a anamnese, a gente costuma dizer na medicina que a anamnese traz até 80% dos diagnósticos, mesmo se a gente tocar na criança, né? Uma história bem colhida, uma história bem relatada e bem coletada, ela traz, realmente é muito rico para a gente. Então, a anamnese consta tanto a descrição das dificuldades, dos sintomas e tudo mais, como a gente busca sobre a rotina da criança em casa, na escola. A gente busca sobre a vida dos cuidadores, porque a gente tem que entender como é que é o ambiente familiar daquela criança. E a gente busca também o histórico daquela criança, tanto da parte clínica como da parte do desenvolvimento e da aprendizagem. No exame físico geral, a gente vai buscar alguma condição sistêmica que justifique aquela dificuldade, aquela queixa inicial que a família trouxe, né? Então, por exemplo, uma criança que tem hipotireoidismo, ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem. E não necessariamente é um problema neurológico, né? Mas é um problema sistêmico, que no exame físico a gente pode encontrar alguns sinais que sugiram isso. O exame neurológico, propriamente dito, que vai avaliar a parte motora, coordenação, sensibilidade.
O exame neuroevolutivo é um exame que normalmente a gente faz nas crianças entre 3 e 7 anos, né? Até 3 anos é um exame que é mais conhecido, que é quando a gente busca os marcos do desenvolvimento. Como a criança chega pra gente, normalmente na faixa etária de pré-escolar ou escolar, então não tem como a gente buscar, né, ver pelo menos a olho nu aqueles marcos, a gente busca da família. Mas é como se a gente avaliasse novos marcos, mas nessa nova faixa etária de 3 a 7 anos. Normalmente ele é mais assim, ele tem um respaldo maior para crianças com deficiência intelectual. E a avaliação do comportamento em si. Então, durante a consulta, a gente vê a forma que a criança se comporta, a forma que a família se comporta e a forma que eles se relacionam também. Pode passar. Então, quais são os fatores envolvidos na aprendizagem, né? Depois que a gente faz toda a anamnese e o exame físico, a gente vai em busca dos fatores que podem estar prejudicados e que podem estar causando prejuízo nessa aprendizagem. Então, são os fatores intrínsecos ou os fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são divididos em primários e secundários, sendo que os primários são os transtornos de aprendizagem propriamente dito. Então, a criança tem, dentro daquelas conexões cerebrais prejudicadas, são exatamente aquelas relacionadas à aprendizagem. Então, leitura, escrita, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Os fatores intrínsecos secundários, eles podem ser questões neurológicas, né? Desordens neurológicas. Por exemplo, uma criança que tem um TDAH, que tem um potencial cognitivo normal, que aprende bem, mas ela não consegue manter a atenção. Então, é um fator intrínseco da criança e que traz prejuízo na aprendizagem. Então, é um fator secundário. As questões emocionais também podem se enquadrar nisso daí. E os fatores extrínsecos, que são bem importantes para a gente buscar, né? O ambiente em si. Então, a escola, muitas vezes, o próprio relacionamento dos colegas, né? A gente precisa ficar muito atento a bullying, né? Muitas vezes a família desconhece, mas a própria criança consegue sinalizar isso de forma indireta. A família em si, então, baixa escolaridade da família, alguma desagregação, conflitos, né? Podem justificar essa dificuldade. E as questões socioculturais, que hoje, a pandemia, né, o que está mais evidente, eu acho que todas as crianças estão prejudicadas, né, ou pelo menos estão também prejudicadas pela pandemia, né, mesmo que a criança tenha algum outro transtorno ou alguma outra dificuldade, a pandemia, ela potencializou isso daí. Então, volta só para ficar... Só para ficar aquele título, só para não confundir. Pronto. Então, a gente vai diferenciar agora o que é transtorno. Foi uma pergunta até que a gente buscou dos professores que convivem mais perto da equipe, né? O que é transtorno de aprendizagem e o que é dificuldade de aprendizagem em si. Então, antes de responder essa pergunta, eu queria só classificar para vocês o que é que significa para a gente o que é um transtorno e o que é uma dificuldade. Então, na neurologia, o que é transtorno é tudo aquilo que é definitivo. Então, a criança tem um distúrbio neurológico, neurobiológico, que surge nos primeiros anos de vida, né? E que necessariamente traz prejuízo na vida da criança. Vou dar um exemplo aqui, fazendo um paralelo com uma criança que tem um TDAH. Então, se eu tenho uma criança desatenta, ela pode ser uma criança que tem um transtorno do déficit de atenção ou pode ser uma criança que tem um comportamento desatento, né? Às vezes a criança tem dificuldade de manter a atenção, mas quando termina a aula, deu conta de tudo. Isso aí a gente vê bastante, né? Mas a criança não necessariamente vai ter prejuízo por conta daquela desatenção. Já a criança que tem um transtorno do déficit de atenção, ela precisa ter um prejuízo, seja ele social, seja ele de aprendizagem, seja ele do desenvolvimento. Então é muito importante para a gente diferenciar isso, porque senão a gente vai estar querendo superestimar alguns sintomas e supertratar, muitas vezes está acontecendo, né? Essas questões. Então, segue o mesmo raciocínio com relação à aprendizagem. Pode passar. Então, o que é dificuldade de aprendizagem? É uma desordem secundária que implica no prejuízo acadêmico. Então, déficits sensoriais, doenças sistêmicas, né, como eu comentei, doenças psíquicas, desordens neurológicas, aqui, a paralisia cerebral. A epilepsia é importante frisar também, porque a gente recebe muito, né, criança com epilepsia de ausência. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Normalmente a gente recebe pela escola mesmo, né? É muito importante esse olhar do professor, porque todos os pacientes que eu tive, acho que um foi a família, mas todos os outros, a professora está observando isso e é fundamental, porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, a criança para o comportamento, né? Faz uma crise que a gente chama de crise tipo ausência, né? Pode
piscar um pouquinho o olho, mexer um pouquinho a boca, mas é muito discreto e de repente ela volta. Ali ficou uma lacuna, né? Ela não consegue acompanhar aquele raciocínio, não consegue entender, compreender e fixar aquilo. Então, é uma desordem secundária, na verdade. O próprio TDAH, deficiência intelectual, transtorno de fala, de linguagem e os fatores ambientais. Já o transtorno de aprendizagem é uma desordem primária na aprendizagem, que é presente desde o início do desenvolvimento. Então, o transtorno de leitura, da matemática e da escrita. São esses três, basicamente, né? A criança pode ter a combinação deles, né? Ou pode ter todos eles, ou só um, né? E aí a gente precisa ficar atento. Então, pode passar. A partir daí, vem o nosso diagnóstico. Aí é muito importante a gente entender que isso é difícil. Não é simples, como eu estou falando. Por quê? Porque a criança, por exemplo, que tem um transtorno de aprendizagem, ela pode sofrer bullying na escola e pode ter uma família conflituosa. Então, todos esses fatores eles estão interligados. Não é simples assim, é raro a gente receber um fator único, fica mais simples de enxergar, mas muitas vezes não, eles estão interligados. Então, sempre a gente vai ficar naquilo, olha, isso aqui está parecendo dificuldade, está parecendo um transtorno. Muitas vezes a gente não fecha o diagnóstico na primeira avaliação, manda para a intervenção da psicopedagoga, reavalia depois de 3 meses, 6 meses, conversa, né? E aí a gente vai vendo o que, limpando, arrumando a casa para entender de fato o que está acontecendo. Pode passar. E aí, a função é mais ou menos essa. A gente vai escolher a linha que está trazendo mais prejuízo para a criança naquele momento, porque a partir dela a gente vai realizar essa intervenção. Tá certo? Para isso, muitas vezes, a gente precisa da avaliação do neuropsicólogo, né? Então, os testes neuropsicológicos são fundamentais em vários casos, na maioria dos casos que a gente atende de criança, né? Então, nos ajuda no diagnóstico diferencial, avalia possíveis comorbidades. Eu não vou detalhar porque a Cris vai falar mais sobre ele. Minimiza o viés informativo dos cuidadores, isso é frequente também. A gente até tem um paciente em comum assim, que vem com outro cuidador, não vem com o cuidador principal. Então, as informações são totalmente diferentes que chegam, né? Então, muitas vezes as informações que chegam da escola também, né? A mãe diz uma coisa, aí quando eu peço a cartinha da escola, vê outra coisa, não tem nada a ver. Aí tudo isso a gente vai junto com o neuropsicólogo, né? Tentando limpar e arrumar aquela casa. Então, a gente avalia as funções cognitivas preservadas, porque não é importante só saber o que aquela criança tem dificuldade. Não, a gente tem que saber o que é o potencial dela também, né? Porque a partir daí a gente vai conseguir trabalhar melhor, ter mais recursos para trabalhar. E quantifica os déficits. Então, uma criança que tem um transtorno de aprendizagem, ela nunca é igual à outra. Tanto pela forma que ela apresenta, como eu falei, tem leitura, escrita, né, e matemática, como pelo grau. Então, tem criança que tem muito prejuízo e tem criança que quase não vai ter prejuízo. Pode passar. Voltando ao nosso caso clínico, foi feita a anamnese, né, e toda a avaliação. No final, a gente ficou com a suspeita de que a criança tinha uma deficiência intelectual. Então, ele foi encaminhado para uma avaliação neuropsicológica. O resultado da avaliação neuropsicológica revelou assim: a criança tem uma função intelectual média inferior, um QI total de 88, né? Não está totalmente alterado, mas é aquele QI que a gente tem que ficar em alerta, né? A parte verbal normal, 101, a função executiva veio baixa. Então, realmente, o primeiro neurologista que avaliou lá identificou que ele tinha uma função executiva baixa. Então, a gente vai atrás desse déficit. Também observou, né, a neuropsicóloga que avaliou, prejuízo em tarefas de abstração em nível percepto-motor, coordenação visomotora e na manutenção da atenção também. O diagnóstico sugerido foi TDAH e demandas emocionais acentuadas que podem interferir no desempenho cognitivo. Aí a gente juntou essa informação, pediu também avaliação e intervenção do psicopedagogo, que realizou provas operatórias, que a criança ainda estava no nível concreto, lembra que ela tem 15 anos, né, a criança. Na leitura apresentou déficit na compreensão textual, falha no aspecto executivo da organização do discurso, lá na avaliação do reconto textual. E a figura humana, ele apresentou uma defasagem na produção gráfico-plástica que é compatível para uma criança de 6 a 7 anos. Então, tem muito atraso aí, né? Passando, então, só resumindo, é uma adolescente de 15 anos, tem déficit na habilidade da leitura escrita, déficit na função executiva e de antecedentes ele tinha um diagnóstico de fenilcetonúria. A criança tem esse diagnóstico, a gente tem que ficar
alerta, porque como médico a gente tem que entender qual a manifestação daquele diagnóstico e se de fato aquilo está sendo encaminhado, está sendo direcionado de forma coerente, tanto pela família quanto pelo nutricionista, né? E aí foi entrado em contato com o nutricionista assistente e o paciente tinha um histórico de várias transgressões da dieta ao longo da vida, né? Então até 2 anos a família seguiu a dieta impecavelmente, porque eles entenderam que até 2 anos seria o momento principal, né? Mas realmente mas não só, né? E depois de 2 anos, houve vários queixos de transgressão por parte da nutricionista. E aí a gente sabe, só voltando aí, só para finalizar o caso, né? É totalmente compatível, né, a transgressão da dieta com a neurotoxicidade causada pelo acúmulo da fenilalanina, né, que é o acúmulo que ocorre por conta da deficiência enzimática, e justamente a área mais prejudicada é exatamente a função executiva, que era o déficit que ele apresentava. Então ele ficou com um diagnóstico de deficiência intelectual limítrofe, com prejuízo maior da função executiva e as questões atencionais por trás. A questão do transtorno de aprendizagem foi uma coisa que a gente precisou ver como ele ia melhorar depois da avaliação, da intervenção na função executiva. Então, só para vocês entenderem que o nosso papel é de avaliação, mas é de reavaliação. Que não adianta a gente dar um diagnóstico se a gente não acompanha. Porque o diagnóstico, vou até colocar na frente, é só o início. Depois disso, a gente tem que acompanhar a criança, né? Pode passar. Então, voltando ao nosso tema, né, só fazendo um caminhozinho aqui, a dificuldade de aprendizagem, por onde é que a gente começa? Então, normalmente a dificuldade é identificada por familiares, e ou pela escola, e ou pela pediatria. Então, assim, é importantíssima a escola direcionar as famílias. O que a gente percebe é que muitas vezes a escola direciona, quando a gente puxa muito, não, doutora, realmente a professora lá do prezinho chamou minha atenção e aí não cobra aquilo. A gente não entende muito se é esse o contexto, mas é o que chega pra gente, né? Então é importante reforçar com a família essa avaliação e de forma mais precoce possível. Depois a criança é avaliada por um profissional especialista. Eu até nem coloquei direto a neurologia aqui, porque que eu entendo, né? Muitas vezes esse profissional está na escola. O próprio psicólogo da escola, ele pode fazer essa avaliação. Então, entender se aquela dificuldade é uma questão transitória, por exemplo, separação dos pais, um luto que a criança está vivendo, uma situação de readaptação, ou de fato acende um sinal de alarme para algum transtorno, né? Alguma coisa por trás. Então, não necessariamente precisa ir direto para o neuropediatra. Muitas vezes vai direto para o psicopedagogo. Dali o psicopedagogo já consegue concluir, não, isso é uma dificuldade transitória, a gente consegue intervir. Mas o mais importante não é nem por onde começar, é começar, né? O mais rápido possível. A partir da avaliação, a gente faz a identificação de fatores extrínsecos e intrínsecos, faz a suspeita diagnóstica, nem sempre a gente consegue fechar, mas muitas vezes sim, né? A gente vê a necessidade de realização do teste neuropsicológico. Então, por que nem sempre a criança tem um teste neuropsicológico, né? Muitas vezes a criança tem questões comportamentais muito intensas. Então, nem sempre a gente mandar para o neuropsicólogo vai nos ajudar, porque às vezes o resultado não vai vir legal. As neuropsicólogas precisam de um mínimo de uma colaboração da criança. E às vezes, na hora, aquele momento não é o momento certo, não é o momento ideal. Então, a gente medica se necessário, manda para as intervenções, faz a orientação da família e da escola, vê a criança num momento mais colaborativo, mais funcional, para aí sim fazer esse encaminhamento. E manda para a intervenção individualizada, vou dar uns exemplos, né, depois, para o psicopedagogo e lembrar que aí a gente tem que fazer uma adaptação escolar, né? Tem que ser feito um projeto junto com o psicopedagogo, a escola, a família, para a gente entender as individualidades daquela criança e conseguir fazer as adaptações necessárias. E aí, só para lembrar que tudo isso deve ser refeito, né, periodicamente, a gente não pode esquecer disso, pode passar, que o diagnóstico é só o início. Então, só para dar alguns exemplos de intervenção individualizada, né? Então, a criança que tem transtorno de aprendizagem sempre precisa de psicopedagogo, mas às vezes vai precisar de um fono também. Algum déficit sensorial, auditivo, por exemplo, né? Da fono, do otorrino, do oftalmologista, da TO. Só são exemplos, às vezes precisa de outros também, né? Um déficit motor, vai precisar de um fisioterapeuta, psicomotricista, terapeuta ocupacional. A criança que tem TDAH, psicólogo, psicopedagogo, TO, uso de psicoestimulantes, né? E os transtornos de humor, psicólogo, psiquiatra. Às vezes precisa de medicação, às vezes não. Pronto, é isso.
consegui acompanhar bem. Que bom. E o que me chamou a atenção, você falou, direcionando para a escola, inclusive, que é importante a gente caminhar, né? Pelo menos dar uma orientação. E aí a gente se depara com algumas situações difíceis, principalmente em começo de ano. Acabei de conhecer aquela criança, estou vivenciando aqueles primeiros momentos. É sutil algumas coisas, outras coisas são mais perceptíveis mais claramente. Ao nosso olhar de não especialista, fica aquela dúvida de fato, mas qual o melhor momento para eu abordar essa família para começar a tocar nesse assunto enquanto que já é percebido e há uma negação ali? Entendi. Eu imagino que essa pergunta realmente não tem uma resposta definida, né? Porque cada família é uma dinâmica muito diferente, então você tem que conhecer a família. Na nossa prática a gente vive isso, não só nessa temática, mas em outros, porque a gente lida com diagnóstico difícil o tempo inteiro, né? Mas eu imagino que inicialmente a gente precisa criar um vínculo com a família, né? Você me fez lembrar outras situações, assim, eu atendo muita criança com suspeita de autismo, né? E às vezes está exatamente nesse cenário de agora, né? Então, doutora, vai começar uma escola nova, você acha que eu já falo para a professora? Eu disse, olha, como ele ainda está em avaliação, investigação, fica tranquila, não fala. Mas se a professora sinalizar alguma coisa, você se mostra muito aberta, porque a gente precisa entender o que a professora quer falar. Então, assim, infelizmente nem todo mundo tem, né, um pediatra que tenha essa abordagem, né, que abra essa mentalidade das famílias de, olha, a professora é fundamental, porque o olhar do professor é aquele que compara, né, que vê saindo ali da curva e diz assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Então, assim, pra gente é fundamental. Então, eu acho que primeiro criar um vínculo, mostrar interesse, não sei nem se é a palavra certa, mas mostrar disponibilidade para entender a criança, de que está observando a criança, e daí conversar e direcionar. Não pode perder tempo. Essa notícia, mesmo sendo ruim, ela tem que ser falada. Porque junta a notícia de um aqui, junta a notícia de um tio que fala ali, a gente às vezes entende uma reação da família, não entende a reação da família, mas aquela sementinha foi plantada. Então, assim, o importante é ser encaminhado. Se você achar, não, essa família não vai aceitar ir para o neuro, mas que manda para o psicopedagogo. Porque a gente já fica bem tranquilo de saber que tem um profissional com esse olhar mais direcionado que vai saber dizer, olha, não é só comigo, eu vou precisar de outro profissional. Mas isso tem que ser falado. Quando a gente chama para uma reunião e conversa um pouquinho sobre como é que está a vida da criança em casa, aconteceu algum fato, mostrando a família que você quer tentar entender se houve alguma coisa que causasse nela uma espécie de sintoma para aquele comportamento que a gente, de certa forma, está estranhando. Acho que tanto a família confia um pouco mais na gente, né? Dizer assim, que bom, está se preocupando com o filho de forma individual. E já abre um pouco esse leque para a gente entender. Sim. E para a família se abrir também, para dizer por que você pensou nisso, né? Mostra empatia. A gente já começa devagarzinho ali a tentar, porque existe sempre uma negação, né? A pediatria, da avaliação, ela vem com um peso, às vezes, de uma carga tão negativa, né, que as pessoas têm medo. Né? A gente tem alguns rótulos que a gente quer se desvencilhar deles. Então, o que seria essa avaliação? Ela é um estudo, nada mais é do que um estudo dessas funções cognitivas, emocionais, comportamentais, para a gente entender como é que aquela criança, aquele adolescente, falando desse público em específico, funciona, para que a gente possa, sim, pensar em diagnósticos. E lá na frente eu vou explicar um pouco, quando a gente fala de pré-escolares, a gente nem pensa inicialmente em diagnóstico, mas a gente pensa o que é que está aquém e o que é que está além do esperado, né? Para a gente possa falar um pouquinho do ponto preventivo. Então, nem sempre a avaliação ela vai fechar esse diagnóstico, né? Mas aí ela é fundamental para que a gente possa identificar transtornos de desenvolvimento e de aprendizagem, para que a gente possa direcionar esse plano da gente de ação, seja a rotina de tratamento, orientação, prevenção de maiores comprometimentos. Então, é fundamental a gente pensar na avaliação também como um fator de partida. A avaliação, ela não é apenas um processo, né, como a gente falou, ela serve para que a gente possa compreender esse funcionamento da criança e identificar esses domínios cognitivos que estão
estão aquém ou além do esperado, quando a gente fala de crianças. Poxa, mas a gente consegue avaliar pré-escolares, a gente consegue avaliar crianças, bebês, tem alguns instrumentos onde a gente consegue sim, a partir de 0 meses, já identificar quais as habilidades que estão aquém ou além do esperado, né, para que a gente possa minimizar os comprometimentos futuros. A avaliação de criança pré-escolar tem um foco maior nesses marcos de desenvolvimento. Até os 3 anos, a gente pensa sim nos marcos, mas a gente também vê aspecto motor, linguagem, cognitivo, comportamental. Já temos alguns instrumentos na neuropsicologia que a gente consegue avaliar algumas funções a partir de 2 anos e meio. Né? E temos instrumentos onde a gente não precisa dessa questão do verbal, da leitura, são não verbais. Então, a gente consegue avaliar. Nessa faixa etária, lembrando um pouco do que Thay falou, dessa anamnese, que é o ponto de partida, é fundamental esse primeiro diálogo com a família. Né? Às vezes a família sempre pergunta, poxa, mas na primeira consulta, leva a criança, ele vai com a gente? Não, ainda não vai. Por quê? Eu preciso entender, a história de vida dessa criança começa desde essa gestação. Desde o fato de ela ter sido desejada, planejada, como é que foi, a história de vida dela começa ali. Então, a anamnese, uma anamnese bem feita, bem estruturada, bem organizada, eu gostei do bonequinho do Sherlock Holmes, ela diz grande parte desse raciocínio clínico que a gente vai direcionar, né, o ponto de partida. Então, além dos questionários, aqueles questionários maravilhosos que a gente também manda para a escola, né, tem professor que fica bravo porque tem uns que são gigantescos, né, tem o Vineland, que eles ficam com ódio quando a gente chega, né, que tem umas 10 folhas, né, mas é importantíssimo para a avaliação, principalmente quando a gente fala dessa faixa etária ou quando a gente pensa em transtorno de desenvolvimento. A partir de 2 anos e 6 meses, a gente também já consegue avaliar inteligência, função executiva, atenção, memória e habilidades pré-escolares, certo? Aí a gente consegue traçar uma intervenção adequada, né? Mesmo que a gente não feche um diagnóstico, a gente pode dizer, poxa, aqui a gente já poderia começar a intervir, já poderia encaminhar para o psicopedagogo, aqui a fono se faz fundamental, né? Quando a gente pensa nas questões dos transtornos sensoriais, iniciar logo também com a terapeuta ocupacional. Então, quanto antes a gente traçar esse caminho, lá na frente, quando essa criança estiver chegando no Fundo 1, no Fundo 2, que é o que a gente vê muito hoje no Fundamental 2, são diagnósticos que a gente vai fechar agora e que a gente poderia ter minimizado muito as dificuldades que foram se sobrepondo ao longo do processo, se isso tivesse sido diagnosticado ou avaliado antes, né? Porque eu brinco muito, principalmente a gente vê isso na matemática, né? A matemática no Fundo 2, ela começa a necessitar de um raciocínio muito mais complexo. E aí, se essas habilidades, desde o pré-escolar, desde o maternalzinho, o material dourado não foi bem trabalhado, essa base dessa casinha não foi bem construída, não tem como eu conseguir que uma criança faça um MMC, um MDC, uma regra de 3, se ela não organizou as 4 operações. Né? Então, a gente vê muito quando a gente aplica um instrumento voltado para desempenho escolar de 5º e 6º ano, crianças que não têm acomodado as 4 operações. Então, claro que ela vai ter uma dificuldade. Isso é uma descalculia? Não necessariamente. A gente pensa numa dificuldade, uma lacuna pedagógica. E aí, por isso, a preocupação da gente de avaliar antes de diagnosticar, porque nem tudo é o que parece. E aí o diagnóstico precoce, ele permite a gente exatamente essa estimulação adequada. Quando a gente pensa em pré-escolares, nas crianças da faixa principalmente 0 a 3 anos, a gente pensa nessa questão da janela de oportunidade. Então, quanto antes eu perceber que aquilo ali está um pouco lentificado, que eu poderia estimular mais respeitando a faixa de cada criança, respeitando a maturidade, para que a gente também não estresse esse cérebro, não sobrecarregue essa criança, eu vou direcionando, para que eu não perca tempo. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, é muito importante a gente estar sempre atento. Por isso, a escola tem um papel fundamental. Os professores, os pedagogos, coordenadores que estão sempre em contato com essa família, vocês têm um papel-chave para essa família. Né? Vocês são as pessoas que eles mais confiam. A criança, o filho dele, passa a maior parte do tempo com vocês.
né? Então, assim, a gente percebe, sim, uma importância maior nessa escuta desse professor. E para a gente que trabalha, eu também tenho uma vivência em escola, para a gente que trabalha na coordenação, né, o professor são os meus olhos dentro de sala de aula, né? Se ele tem esse contato, se ele conhece essa criança, ele vai saber se aquela criança não está prestando atenção, se ele chegou mais tristinho, se alguma coisa aconteceu, só de olhar para ele eu percebo se ele está prestando atenção ou não, né? Então ali eu já chego junto. Então é importante esse vínculo, né, com a criança, com a coordenação, para que essa coordenação sinalize essa família o quanto antes, tá? E a gente não esperar esse meio do ano, esse final do ano, para que a gente não possa perder tempo. Porque geralmente quando a gente fecha uma avaliação no final do ano, a intervenção a gente já vai pensar para o próximo ano. As lacunas desse ano letivo ficaram. Então é uma criança que vai, digamos assim, para um 6º ano com as lacunas pedagógicas do 5º e vai ter que dar conta no contraturno, com o professor particular, desse conteúdo, né? E aí essa dificuldade ela vai, né, se acumulando. Então vamos relembrar um pouquinho, né? Muitas crianças em fase pré-escolar, em fase escolar, podem apresentar dificuldade em realizar uma atividade. Mas nem sempre essa dificuldade, ela é um transtorno. Ela pode ser porque a criança não se adequou à proposta pedagógica da escola, certo? Que é uma coisa que a gente vê muito hoje, tanto nos anos finais como no médio, né? Algumas famílias que tendem a botar em colégio tal, colégio X, Y, por conta dos índices do Enem, pará. E aí a criança entra num processo de sofrimento emocional, não se adequou ao colégio e aí interfere no processo pedagógico, retorna para o colégio anterior e aí a gente tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, é importante que a criança ela se adeque à proposta pedagógica do colégio, né? Então, nessa primeira entrevista, a gente precisa deixar muito claro para a família a proposta da escola, como é que a gente trabalha, para que a gente entenda, enquanto mãe, se meu filho realmente ele vai se adequar àquele espaço, né? Se aquele espaço vai ser bom para ele. A questão do professor também, empatia, vínculo, né? A gente percebe muito nos pequenininhos, no maternalzinho, tem criança às vezes que não empatiza com determinada professora e a gente começa a perceber que ele já reage mais, que ele chora mais, que ele está sempre saindo da sala. E aí, se eu tenho outra sala que eu posso manejar essa criança, por que não? Se a emoção não está bem, a cognição ela não flui. Então eu tenho que estar muito atento a esse aspecto emocional também, porque esse emocional mexido, fragilizado, ele pode desencadear dificuldades de aprendizagem. Problemas familiares e ou emocionais, né? Então a presença de uma dificuldade não necessariamente caracteriza um transtorno de aprendizagem, certo? Como o Thay trouxe ali, parece que a gente tinha combinado os fatores extrínsecos, que podem ser culturais, psicológicos, o ambiente escolar e o ambiente familiar, e os intrínsecos, prejuízo cognitivo, neurológicos, sensoriais e os transtornos de aprendizagem em si. Esses fatores são analisados no processo da avaliação, para que a gente possa, sim, dizer, não, isso é um transtorno de aprendizagem ou isso é uma dificuldade que está sendo desencadeada por outros aspectos, sejam emocionais, seja um ambiente escolar, o que está acontecendo que está mexendo e está mobilizando essa criança e interferindo no processo pedagógico dela. Todo transtorno envolve uma dificuldade no aprender, mas nem toda dificuldade de aprender configura um transtorno de aprendizagem. Todos nós podemos ter dificuldade em algum momento da vida da gente, né? E é importante que às vezes o professor diz, mas ele está lá voando, ele não presta atenção na aula, ele tem déficit de atenção. Né? Porque eles já chegam assim, esse menino tem TDAH. Tem, porque não para quieto, não se pede para ir no banheiro toda hora. Vamos pensar assim, eu estou 50 minutos de aula, quando ela não é geminada, porque o povo de matemática gosta de botar 2 aulas juntas. Né? A criança tem que ficar 1h30 sentada vendo matemática. Se eu tenho uma dificuldade de anos anteriores, uma lacuna, eu não aprendi fração, eu estou ali vendo uma equação de 2º grau, eu vou fazer o que na sala de aula? Eu já estou pensando em outra coisa. Né? A mesma coisa de pegar a gente aqui e colocar na aula de alemão. Eu vou dispersar lindamente, eu vou querer ir no banheiro, eu vou desenhar,
né? E eu acho que eu não tenho déficit de atenção, né? Então, assim, é importante a gente perceber isso, que nem todo comportamento sinaliza um transtorno. A gente precisa entender o contexto. E é nesse aspecto que a gente sinaliza e tenta desmistificar muito a avaliação. Porque, às vezes, até a forma como a gente aborda a família na escola, quando a gente pede uma avaliação, eles já meio que, né, se fecham um pouquinho. É como se eu estivesse dizendo que aquela criança tem um transtorno. Ou, às vezes, quando ela tem já um diagnóstico, como eu já ouvi, assim, a criança tem um diagnóstico de dislexia e aí a gente pede uma reavaliação e a mãe faz, mas que eu saiba, ela não deixou de ter dislexia. Não, ela não deixou, mas se ela está sendo bem trabalhada, bem direcionada, bem estimulada, eu posso trabalhar com ela em sala de outra forma. Eu posso tirar ela da sala de aula, que a gente chama da sala especial, da sala diferente na hora da prova, e retornar com ela para a sala. Se ela usava um ledor, se ela está sendo bem estimulada com a fono, talvez ela não precise mais do ledor. Se ela fazia uma prova com um tempo maior, talvez ela não precise mais. Porque o objetivo, quando a gente identifica um transtorno, é a gente instrumentalizar, organizar aquela criança para que ela funcione sozinha, para que ela aprenda a lidar com as dificuldades dela. Ao longo do tempo, ela vá superando isso, criando estratégias para compensar as dificuldades e que ela tenha essa funcionalidade. Eu não vou... tem muita criança que pergunta, eu vou usar a Ritalina o resto da vida. Não necessariamente. O QI é abaixo de 70, certo? Então, por isso que é importante a gente identificar na avaliação. Isso a gente vai avaliar com instrumentos que a gente vai conseguir ver o coeficiente intelectual. Por exemplo, a partir dos 6 anos tem o VIST, dos 6 anos até 16 anos e 11 meses. A gente consegue uma bateria ouro para a gente entender todo o coeficiente intelectual e o funcionamento como um todo. De atenção, função executiva. Para adultos, a gente já usa o VAS. Para crianças abaixo de 6 anos, a gente pode usar o som R, que eu não vou precisar tanto de leitura, eu vou usar mais o não verbal. Então, tem características que vão fazer com que eu diferencie o funcionamento, também comportamental, de uma criança que tem uma característica de um DI, para as crianças que têm o transtorno de aprendizagem. Então, é importante, tem como eu falar em avaliação, em transtorno de aprendizagem, sem pensar em avaliar coeficiente intelectual. Porque sempre vai ficar aquela minha dúvida, isso é um transtorno de aprendizagem ou isso tem um DI associado? Tá? Então, é importante a gente pensar nisso. A deficiência intelectual é o termo que passou a ser usado mais hoje em dia, que não era usado tanto. E os critérios diagnósticos enfatiam a necessidade dessa avaliação, tanto para a gente perceber essa capacidade cognitiva, tanto para a gente entender o funcionamento adaptativo daquela criança naquele contexto. Então, é pensar sempre isso. Não tem como eu fechar um transtorno de aprendizagem, um diagnóstico, sem avaliar coeficiente intelectual. E como é que é realizada a avaliação neuropsicológica, São testes, escalas, baterias, que vão nos oferecer alguns parâmetros, que a gente vai mensurar todas as funções, inteligência, atenção, memória, função executiva. Então, não é uma avaliação de um único encontro. E isso a gente precisa deixar claro para a família também. Não é porque a criança chegou com uma suspeita. Porque às vezes ela já vem, eu quero investigar porque disseram que ele tem TDAH. A escola disse que ele é hiperativo. Então, não é porque ele chegou com uma suspeita de uma hipótese diagnóstica de TDAH que eu só vou avaliar funções atencionais. A avaliação ela precisa ser o funcionamento completo. Como é o funcionamento cognitivo daquele ser humano. Como é que funciona a atenção, como é que é o coeficiente intelectual, a memória, porque eu não posso falar da criança de uma forma isolada, certo? Então, não é geralmente são 6 a 8 encontros, dependendo da velocidade daquela criança, do ritmo de trabalho dela, porque o ideal é que a gente não pode acelerar, cada um tem o seu ritmo de funcionamento, Quando o Thay falou que algumas crianças não conseguem participar da avaliação, porque ela precisa ter um comportamento funcional e disponível para ser avaliado, então dependendo, alguns casos de TEA, se tiverem num movimento de transtorno opositor desafiador, que não tiver muito bem ainda acalmado com a medicação, ele não está ali disponível para o processo. Então, a gente precisa que a criança esteja apta a participar.
assim, dizer, poxa, eu não sou tão ruim assim como todo mundo me disse ao longo da vida, né? Então, a gente perceber como algumas coisas podem deixar marcas na vida da criança ou adolescente e direcionar eles para algo que não é tão positivo, né? Então, a gente tem, às vezes, um comportamento que pode ter diferentes origens, né? A desatenção em si não necessariamente é um transtorno atencional, ela pode ser de diversas ordens. E aí são algumas escalas. O VISC, que é o que eu falei agora, é o instrumento para aplicação individual para avaliar o quê? Capacidade intelectual, resolução de problemas. E aí não é como era antigamente, aquele teste de QI, que era um testinho pequenininho. É um teste mais extenso, são 12 subtestes, né? Então ele não é aplicado em uma única sessão, porque senão fadiga muito a criança. E ele vai avaliar dentro desses 12 subtestes, mesmo tendo um foco de coeficiente intelectual, ele avalia atenção concentrada, auditiva, memória operacional, memória auditiva, memória visual, velocidade de processamento, tudo isso é avaliado, né, em índice de compreensão verbal, função executiva, para que a gente possa ter o coeficiente intelectual e todas essas funções em separado, quando a gente vai avaliar individualmente. Essa é a menina dos olhos da gente agora, né? Que é para a gente poder avaliar pré-escolares, né? Que eu me encantei por esse teste. Ele é não verbal, então ele facilita com que a gente possa avaliar desde criancinhas até como quem tem problemas de linguagem. Você pode avaliar crianças até de outros países, não precisa necessariamente ela ser brasileira, ela pode ser estrangeira. Então facilita com que a gente também tenha essa facilidade. O objetivo dela é avaliar o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas através de 4 subtestes que avaliam habilidades espaciais, visomotora, raciocínio abstrato e concreto, né? Foi planejado para a faixa de 2 anos e meio a 7 anos. 7 anos a gente já nem usa tanto, porque a gente diz que tem o efeito teto. A criança já traz muito aprendizado ao longo da vida. Se a partir dos 6 eu posso usar o VISC, eu recorro ao VISC e não mais ao som, né? E 2 anos e meio, eu acho que a faixa ideal é a partir dos 3, a gente já diz que tem o efeito chão, a criança ainda é muito verdinha. Então, dos 3 aos 5 anos e meio, 6 anos, 5 anos e meio eu usaria, a partir dos 6 a gente já vai para o VISC. E aí dentro do som R, a gente consegue ter, são 4 subtestes, 2 que avaliam habilidades espaciais, visomotora e execução. E aí eles já me dão indício o quê? Crianças com altas habilidades espaciais, né, sensibilidade para detalhes, né, ideias, se orientam com facilidade no aspecto tridimensional. Crianças com altos scores no som E, eles tendem a ter um bom desempenho escolar em matemática, ciência e tecnologia. E no som ER, que são habilidades relacionadas a raciocínio concreto e abstrato, né, a capacidade na resolução de problemas simples e complexos, tanto de ordem intelectual como de situações do dia a dia. Já me dá um indício, altos scores nesses subtestes, já me sinaliza que essas crianças tendem a ter habilidades verbais e vocabulário altamente desenvolvidos. Então, são crianças que vão ter uma maior facilidade na área de linguagens, de compreensão, provavelmente lá na frente, quando a gente for avaliar por um VISC, o índice de compreensão verbal dele vai ser maior do que o índice de organização perceptual. E esse teste me permite medir a inteligência fluida, que é a habilidade de aprender a resolver problemas sem conhecimento prévio, né? Então ele é todo não verbal. Esse aqui foi um rapazinho. E aí ele nos dá esse relatório, né? São esses 4 subtestes, mosaicos e padrões, que eu consigo ver as questões executivas, e categorias e situações que eu consigo ver as habilidades de compreensão verbal. E eles nos permitem a ver o QI, certo? Esse menino tem 4 anos, certo? E ele tem uma idade mental, referência de 7 anos e 11 meses e um coeficiente intelectual de 139, pensando que a média intelectual é de 90 a 109, né? Então ali eu já tenho, que eu vejo que essa criança, ela tem 4 anos, tem a idade mental de uma criança de 7 anos e 11 meses. E aí a escola me sinaliza, fulaninho não para quieto, fulaninho termina a atividade e fica levantando, né? Ele fica brincando na sala, ele tem TDAH? Talvez não, ele pode estar desmotivado. É uma criança que eu preciso ter atividade extra em sala, para quando ele acabar logo, eu direcionar ele para outra coisa, certo?
Porque para eu não perder esse potencial. Porque a gente pensa o quê? Cérebro é músculo, né? Se eu não uso, eu brinco, cérebro é músculo. Se tu não usa, ele vai lá, murchando, vai se igualar ao que você tinha antes. Então, se eu tenho um potencial, não necessariamente significa que eu vou pegar essa criança e vou pular ela, porque hoje em dia a gente nem orienta mais isso. Porque emocionalmente ele não vai chegar um momento que ele não acompanha. Mas eu preciso estar atento para eu não desmotivar ele na vida escolar dele. Ele tem um potencial ali e eu posso direcionar, né, para que ele vá cada vez mais estimulando essas áreas onde ele tem facilidade. Né? A gente não vê grandes discrepâncias, está bem equilibrado entre as áreas verbais e as áreas executivas, mas que eu não perca essa motivação por estar em sala de aula. Né? O cuidado com o rótulo que essa criança ela não é um TDAH, ela está ali acabando rápido, e aí eu preciso lançar mão de outros recursos. E eu acho muito legal a forma como ele traz, até para a escola poder entender. Não é um relatório complexo, é um relatório bem simplesinho, né? A correção é toda computadorizada e aí a gente faz toda a interpretação qualitativa em cima dele, mas eu acho que o gráfico é importante para a gente entender nessa curva de desenvolvimento onde essa criança se encontra. E é isso, gente. Alguma dúvida com relação à avaliação? É tanta coisa, né, Thay, pra gente falar. Eu sou suspeita, porque eu acho essas avaliações assim, maravilhosas. É um recurso que ajuda muito, né? Aqui a gente trouxe 2 instrumentos que a gente vê a questão intelectual, né? Mas são vários instrumentos para atenção. A gente nem sempre aplica todos, porque não adianta também eu sair aplicando tudo, porque eu vou sobrecarregar a criança, né? E assim, eu preciso aplicar pelo menos mais de um, né? Para que eu possa comprovar ou refutar uma hipótese, mas eu não vou sair aplicando todos. Por isso que é importante a gente estar muito atento nessa anamnese, para eu poder construir esse raciocínio clínico e entender qual o instrumento ali que é mais adequado. Quando a criança chega muito da escola com uma dificuldade, uma queixa de transtorno de leitura, não consegue entender, uma suspeita de dislexia, né? Às vezes não é uma questão da dislexia em si. Às vezes eu tenho uma criança que tem uma dificuldade na consciência fonológica, e aí eu tenho uma criança que ainda não acomodou o processo da alfabetização. O processo da alfabetização começa no primeiro ano, mas se conclui no terceiro ano. Então, às vezes a criança ela ainda não está caminhando nessa rota lexical, ela está muito na rota fonológica, ela está ali na decodificação daquele desenho da letra para o som da letra. Então a atenção dela está voltada ali para decodificar aquele desenho que é aquela palavra. Então ali ao ler aquela frase, ela vai ter essa dificuldade na compreensão do contexto, porque o foco atencional dela não está na interpretação, está no desvendar aquela palavra ali. É como se o comportamento fosse a pontinha do iceberg. Isso, exatamente. E por isso aí, se eu for lá, chegou com a hipótese diagnóstica de dislexia, e eu vou aplicar tudo achando que ela tem dislexia, eu vou comprovar que ela tem dislexia. Né? Então a gente escuta, acolhe, mas por isso a gente precisa avaliar ela como um todo, para a gente entender aonde é que está o iniciozinho aí, né? Para que a gente possa desvendar esse novelo. E por isso também de entender que a avaliação pode ser várias sessões. Isso. Né? Até porque a criança não aguenta, não suporta em uma sessão só, e são vários e vários testes que podem ser. Perfeito. E às vezes, por exemplo, às vezes a gente chega com a bateria, a gente cria o raciocínio, eu vou aplicar isso, aí chego me achando, né? Só hoje eu vou aplicar 4, já vou adiantar. Aí a criança não chegou bem. Aí ali eu apliquei 1. Né? Eu não posso apressar ela, vamos, que eu tenho 4 para aplicar, não posso fazer isso. Ali não deu, o comportamento dela estava mais cansada, me disse que não dormiu bem, estava mais irritadiça. Então não adianta eu sair aplicando tudo, porque eu vou ter um resultado que não reflete o potencial dela. Então tem que ter esse olhar, essa sensibilidade, dizer, não deu. Ou às vezes a criança realmente não está bem, não está colaborando, para no meio, chama a família e diz, não vamos continuar hoje não, né? Está cansado, não dormiu bem, né? Leva para casa para que a gente não possa comprometer esse resultado, porque é um processo cansativo, onde a família investe tempo e dinheiro também, a gente tem que pensar nisso, né, para a gente fazer com comprometimento, para entregar um material realmente que possa ajudar. A avaliação, o objetivo da avaliação é ajudar nesse processo. Estou vendo você falar que é possível diante desses testes, eu estava comentando com as meninas, como seria, lógico, não dá para ser, mas como seria
maravilhoso que todas as crianças passassem por uma avaliação antes de iniciar a escolar. Como a gente é direcionado bem, Isso. quantos ganhos eles teriam, porque todas as crianças são diferentes, de fato, e cada um responde de um jeito, né? Perfeito.